Você está ouvindo Rádio Irmana, auxiliando a mudança que você quer ver no mundo. Rádio Irmana, apoio, Editora do Conhecimento, Letra que Fala e Plug Sistemas e Soluções. Fique por dentro da programação da Rádio Irmana. Segunda-feira, às 20 horas, programa Quietude. Terça-feira, às 21 horas, programa Elucidações do Além. Quinta-feira, às 21 horas, programa Felicidade. Sexta-feira, às 20 horas, programa Cidade dos Espíritos. Domingo, às 10 horas, programa Mensagens do Grande Coração. E ao longo da nossa programação, você ouve Musical da Rádio Irmana. 1 hora de músicas sem intervalos. Todos os programas são apresentados pela equipe da Rádio Irmana. Rádio Irmana, programação 24 horas com você. A partir de agora, você vai entender as obras do irmão Ramatiz. Programa Elucidações do Além. Na casa de meu pai há muitas moradas. João 14:12. Muitas coisas ainda tenho a vos dizer, mas não a podeis suportar agora. Quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e vos ensinará as coisas que virão. Jesus. João 16:12-13. Olá, ouvinte, você está no ar com o programa Elucidações do Além. Eu com vocês, Rodrigo Souza. Vamos aqui, como diz o nome do nosso programa, elucidações, vem da sua etimologia, elucidar, tornar claro. Essa como sendo a função de nosso programa, uma das funções de nosso programa. A primeira delas é trazer a lume aí a obra de nosso irmão Ramatiz. Vamos, como prometido no programa passado, iniciar o estudo da obra A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, de Ramatiz, psicografado pelo médium Hercílio Mais. E como o Ramatiz traz no seu introito aqui, pessoal, vamos começando com o introito de Ramatiz, alguns trechos apenas para que nós possamos ter uma ideia do que vem por aí com o estudo do livro. Meus irmãos, eis em vossas mãos as notícias de uma coletividade que já compreende o determinismo da vida superior, reconhecendo que a situação física nos mundos planetários é a de provisória romagem para a aquisição dos valores eternos do espírito, assegurando-vos a existência de outra humanidade mais evolvida do que a vossa, no campo das realizações terrestres, não temos por escopo distrair-vos das responsabilidades espirituais que vos incumbem. Cumprimos o sagrado dever de vos transmitir um relato singelo da civilização marciana, movidos pelo intuito de vos estimular, para que aproveitéis as derradeiras oportunidades da vossa renovação para o alto. Como você vê, ouvinte, a intenção de Ramatiz, em 1955, quando trouxe o livro a lume, quando ele trouxe, os esclarecimentos através desse livro, não era nos distrair, não é uma leitura por hobby ou para passar o tempo, mas sim para nos esclarecer quanto à vida em Marte. E o ouvinte vai perguntar, mas há vida em Marte? Existe vida em Marte? Já houve vida em Marte? Pode haver vida em Marte? As perguntas são inúmeras, ouvinte. Você pode perguntar também, em que dimensão, se há vida em Marte, em que dimensão vivem os marcianos? Como é a forma de vida em Marte? Por que eles não aparecem até agora? Apesar da NASA mandar várias sondas, as últimas notícias que vêm aí no ar, não é, ouvintes? De terem achado água em Marte. E vem Ramatiz ainda em seu introito, nos esclarecer mais uma vez. Marte, na realidade, é a divina morada que vos aguarda noutras romagens, atraindo-vos amorosamente na espera fraterna,
desde que obtenhais o divino selo do Cristo. Quando vossas emoções vibrarem em consonância com a sublime filosofia do Evangelho. Quando os vossos corações forem taças vivas da linfa maravilhosa do amor e iluminarem os caminhos traçados pelos vossos cérebros, então podereis transferir-vos, se assim o quiserdes, para o doce convívio dos marcianos, onde acalentareis sonhos jubilosos e encontrareis maior soma de verdade. Ou seja, Marte vive em uma vida superior à vida terrestre. São nossos irmãos maiores. E aqui, pessoal, cabe ressaltar um pequeno detalhe, que na obra de Kardec, muitos utilizaram o argumento da obra de Allan Kardec, do Livro dos Espíritos, dizendo que Ramatiz estava aumentando, que Ramatiz estava mentindo ao falar da vida em Marte, quando que Kardec afirmava categoricamente que a vida em Marte, apesar de existir, era inferior à vida na Terra. Ou seja, admitem que pode haver vida em Marte, mas não admitem que eles estejam num estágio acima do nosso. E aí nós vamos voltar um pouquinho mais atrás neste livro, no primeiro capítulo, que é Resposta aos Leitores, onde o Hercílio Mais, junto com Ramatiz, esclarece aos leitores o que ocorre. Ele começa assim: tendo recebido cartas de alguns confrades espíritas, que, tomando por base a consideração de Allan Kardec no Livro dos Espíritos, pergunta 188 do capítulo da Pluralidade das Existências, afirmam que o codificador do Espiritismo considerava a vida do planeta Marte bastante inferior à existência na Terra, opondo-se como um desmentido ao conteúdo da presente obra que psicografei de Ramatiz. Sinto-me no dever de atender às solicitações desses leitores e evitar qualquer descortesia fraterna. Assim, pois, achei de melhor alvitre expor o caso ao próprio Ramatiz. Quanto à dúvida levantada, o qual ditou a seguinte resposta: entre o que disse o eminente codificador do Espiritismo com relação ao verdadeiro grau evolutivo do planeta Marte e a obra presente que ditamos, ainda não se evidencia nenhuma discrepância definitiva. Allan Kardec foi bastante prudente em sua consideração ao texto da pergunta número 188 do Livro dos Espíritos, pois preferiu deixá-la sob uma conclusão mais impessoal, sem definir categoricamente quanto à inferioridade ou superioridade de Marte sobre a Terra. Naturalmente, reconheceu tratar-se de detalhes prematuros para a época, que poderiam provocar discussões estéreis e incomprováveis no seu tempo. Se assim não fora, ele então teria elaborado algumas perguntas específicas aos espíritos, a fim de consagrá-las sob a égide do Espiritismo. Comprovando nossas asserções, podeis verificar que Allan Kardec assim se refere em sua conceituação. Segundo os espíritos de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é dos habitantes menos adiantados física e moralmente. Marte lhe estaria abaixo, sendo-lhe Júpiter superior de muito, a todos os respeitos. É fora de dúvida que Kardec emitiu a sua opinião na forma verbal imperfeita do condicional, isto é, Marte estaria ainda abaixo da Terra, que ainda tornou essa sua referência mais elástica, expondo-a segundo a opinião dos espíritos, que também não personalizou. Não registrou afirmativa imperiosa, porém condicionou o fato de Marte estar abaixo da Terra, segundo estivessem certos os espíritos que o ventilaram. Em face do avanço científico de vossos dias, no campo da astronáutica e também das relações interplanetárias, delineando-se para esse século, não tardam as comprovações de que Marte é mundo habitado e superior à Terra, com um índice científico, social, moral e espiritual primoroso. No entanto, Kardec não será desmentido em sua opinião acima,
porquanto ele também firmou a conclusão na premissa condicional da comunicação impessoal dos espíritos, em vez de afirmativa absoluta e definitiva. Legal, né? Interessante essa resposta, né, ouvinte, do nosso irmão Ramatiz. Quando Hercílio recebeu várias críticas e várias perguntas a respeito, então ele achou melhor que o próprio Ramatiz ventilasse alguma coisa, desse a resposta mais plausível para os leitores. E aqui, ouvinte, dá para perceber, quando você ler no Livro dos Espíritos, você vai perceber que na pergunta 188 do mesmo, no capítulo da pluralidade dos mundos, da pluralidade das existências, ou dos mundos habitados, vocês vão ver que realmente o espírito não se identifica. Está como está dito aqui. Segundo os espíritos, isso Kardec afirmando, de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é dos habitantes menos adiantados física e moralmente. Marte lhe estaria abaixo, sendo-lhe Júpiter superior de muito e a todos a respeito. Então, estaria abaixo. Essa é a opinião segundo o que esclarece os espíritos e que também não dá um nome, não aparece lá um nome do espírito que deu essa opinião, mas fica impessoal, como sendo daquela falange que assistia Allan Kardec. Ou seja, ele não estava errado, ele foi prudente e não estava errado na sua conclusão, mas foi bastante prudente a deixar isso claro em seu livro. Inteligente que era, estudioso que era, deixou isso bem claro. Vamos agora, ouvinte, partir para o capítulo dos aspectos gerais da vida em Marte. Aspectos gerais marcianos, corrigindo, capítulo 1. Primeira pergunta, ouvinte, que é feita a Ramatiz: Marte é habitado? E a resposta vem logo em cima. É um dos mundos enunciados por Jesus quando ele disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Vive lá uma humanidade mais evoluída do que a terrestre, embora guardando certa semelhança física. Marte é um grau sideral à vossa vanguarda e é também a vossa futura realidade espiritual. Porém, tal ascensão não se processa aos saltos, nem sob regime de cruel constrangimento ou de privilégios inadmissíveis no curso que a lei suprema estatuiu para a evolução planetária. Inúmeros planetas em que a brisa é melodia celestial e os seres vivos se assemelham a focos de luz policrômica, em que a humanidade é um todo sinfônico de luz, perfume e sons, constituem todos vossas futuras moradas. E assim virão a ser a Terra, Marte e Mercúrio, pois na sua eterna pulsação de vida e ansiedade, a cadeia de orbes que se prendem ao invisível colar cósmico forma a alta e imensurável escada de Jacó que o homem terá de subir para alcançar a verdade espiritual que lhe facultará a conquista da felicidade celestial absoluta. Jesus traçou o roteiro definitivo para vos libertardes das reencarnações expiatórias. Porém, infelizmente, ainda preferis a ganga inferior em vez da túnica nupcial a envolver vossa alma criada para a luz e para o bem em todos os recantos do universo. Como nós vemos aqui, ouvinte, analisando essa pergunta, essa resposta que a Ramatiz nos dá para ver aqui que Marte tem sim vida, que está à frente do nosso planeta Terra na escala evolutiva, e que nosso planeta Terra chegará um dia, como Marte evoluirá mais ainda e nós também, e que todos os outros planetas do nosso sistema solar e de outros estão reservados a nossas futuras moradas. E mais, ouvinte, deixa claro que o Mestre Jesus traçou um roteiro definitivo. Qual que é o roteiro? O seu Evangelho, para nos libertar das encarnações expiatórias, ou seja, para nós nos libertarmos de tanto karma. Porém, infelizmente, ele fala aqui que ainda preferimos a ganga inferior em vez da túnica nupcial. O que é a ganga inferior? É o morbo, é a sujeira astral que nós aderimos ao nosso perispírito, quando nós tomamos atitudes impensadas, quando nós tomamos atitudes que não são condizentes com o padrão evangélico que o Cristo nos ditou.
E o que é a túnica nupcial? É o nosso perispírito. Cada vez que nós vamos aderindo a atitudes violentas, atitudes não condizentes com o Evangelho, quando nós não somos um ser humano muito bacana, né, pessoal? Quando nós nos deixamos aí influenciar pelos irmãozinhos aí do campo inferior da existência, nós passamos aí a aderir sujeira no nosso perispírito. E o que é a túnica nupcial? A túnica nupcial, segundo a parábola de Cristo, é um perispírito mais limpo, mais diáfano. Só conseguiremos reencarnar em Marte, por exemplo, segundo os estudos que Ramatiz nos traz, quando nós tivermos um perispírito mais limpo, um corpo astral mais diáfano, com menos sujeiras adensadas. Não é? Essa sujeira só se limpa em corpo físico. Por mais que nós nos tratemos no campo astral, para que ela seja limpa, teremos que reencarnar novamente. Para que ela seja trazida ao corpo físico, aí, como o Ramatiz nos chama, nosso corpo físico acaba se tornando um mata-borrão das sujeiras do nosso corpo astral. Não é mesmo? Então ele deixa claro que há vida em Marte, sim. Essas e outras perguntas vão sendo respondidas no decorrer da obra. Os habitantes de Marte são muito mais adiantados do que os da Terra? E Ramatiz responde, sim, pois já são isentos dos impulsos da violência e das deprimências ou vícios das paixões inferiores que ainda imperam na Terra. Eles demonstram usufruir a paz de uma vida serena e equilibrada no campo emotivo, muito contribuindo para esse ambiente as intuições sábias que os dirigem, orientadas por espíritos de profunda compreensão e equidade. E o que eu disse anteriormente, ouvinte, faz todo sentido nessa resposta? Já não tem mais aquela deprimência, aquela violência, os vícios e as paixões, os impulsos inferiores dos que nós encarnados ainda sentimos aqui na Terra. Os marcianos não sentem. Ah, mas eles são perfeitos? Não, ouvinte, não são perfeitos, mas já se livraram desses vícios, desses defeitos, do impulso violento que nós ainda trazemos como encarnados. Os marcianos já passaram pelo estágio que nós estamos passando. Já tiveram todos os impulsos que nós temos, todas as vontades que nós temos aqui no planeta Terra, todos os anseios superiores e inferiores, por tudo isso eles já passaram e já superaram. Portanto, tendo uma vida aí mais condizente, uma vida mais, por que não dizer, uma vida mais evangélica, uma vida com mais boa nova. Até porque o Evangelho, segundo o Ramatiz, é o código cósmico que norteia aí os planetas do nosso sistema solar, não só a Terra. Aqui vai mais uma pergunta, ouvinte. Poderíeis dar-nos ideia mais nítida desse adiantamento em relação ao nosso grau evolutivo? Ramatiz responde, sem a presunção de um cálculo exato, tomando por base a cronologia do vosso provisório calendário terrestre, pressupomos que os marcianos em relação a vós estejam adiantados moralmente 1 milênio, e mais ou menos 5 séculos no campo científico. Olha o quanto eles estão adiantados, ouvinte, nessa resposta. Moralmente eles são adiantados, são mais adiantados que nós 1000 anos. Não é um cálculo exato, vejam bem. E mais ou menos 500 anos no campo científico. A nossa ciência já está evoluindo bastante. Isso já se faz perceber nas próteses que são feitas aí aos deficientes físicos, mutilados. Agora as próteses já sentem a temperatura. Ele pega num copo de café quente, ele sente. Ele pega um copo com suco gelado, ele sente. Nós vemos aí o campo da robótica, o quanto tem evoluído. Os nossos foguetes, as sondas indo aí para vários planetas, inclusive para Marte, que é o que tem despertado mais curiosidade. Como vocês veem, os computadores agora estão quase todos aí com a tecnologia touch panel, tudo você resolve com um toque de um dedo, as teclas vão desaparecendo. Notem, ouvinte, o quanto o nosso planeta já está evoluindo tecnologicamente. Notaram? Que dirá, ouvinte,
O quanto Marte, em 500 anos à frente em tecnologia, não tem evolução. Se nós achamos aí nossas naves, nossos ônibus espaciais muito evoluídos, como não será então as naves marcianas? E vai ter um capítulo aqui só tratando disso, ouvinte. Só tratando das naves, das viagens interplanetárias e tudo mais. Na esfera científica, pergunta-se novamente a Ramatiz, quais os setores em que é maior a disparidade de evolução? E vem Ramatiz respondendo, em quase todas as ciências que dependem de energia motriz. Na Terra, estáis subordinados, especialmente, à eletricidade. Porém, no planeta Marte, graças à engenhosa descoberta e aproveitamento da força magnética, cuja essência íntima está profundamente relacionada ao conhecimento do planetérico, os marcianos lograram progressos ainda inconcebíveis para o vosso mundo. Olha isso, ouvinte. Olha que interessante. Enquanto a gente logra êxito aqui, enquanto a gente se acha aqui no planeta Terra com tanta tecnologia eletrônica, a eletricidade é o ápice da nossa tecnologia, não é mesmo? É como funcionam os nossos computadores, os nossos videogames, os nossos carros movidos a combustão ainda, né? Movidos ao combustível, do álcool, do etanol, da gasolina, que seja, outros combustíveis aí. E ainda assim, tudo mais que é movido para nós é por eletricidade. A lâmpada da nossa casa que ilumina, o computador, a TV, tudo. O som que a gente gosta de ouvir, não é mesmo, ouvinte? A transmissão da Rádio Irmana que está sendo nesse instante transmitido esse programa para vocês, não é mesmo, ouvinte? E olha só como os marcianos superaram até mesmo a eletricidade. O campo de energia em que eles estão agora não está só na eletricidade, mas também com o conhecimento e a prática do magnetismo, a força magnética, que é movida como? Movida através do pensamento, através da vontade, ouvinte, através da vontade e do conhecimento do planetérico. Então, como vocês veem, o marciano superou em longa escala a nossa tecnologia. Ele consegue movimentar um disco voador, uma nave, um aerobus, como se aqui na Terra tem no nosso plano astral. Lá em Marte dá muito mais ainda, os veículos de formas diferentes, eles conseguem mover isso com a força magnética, com a força do pensamento, com a força da vontade. Entende, ouvinte? Dá para calcular um negócio desse? Dá para entender? Dá para a gente procurar esmiuçar isso, procurar compreender, mas ainda na exatidão do fato, na exatidão de como isso é feito, para muitas pessoas que ainda não têm esse contato com o espiritismo, com o espiritualismo de um modo geral, com notícias do plano astral. Para quem não é familiarizado com isso aqui soa como fantasioso. Para quem à primeira vista ler esse livro, dar de cara com essa questão, vai soar como fantasioso, a não ser que ele se dê a oportunidade, dê essa abertura mental de continuar a leitura e manter a mente aberta a novos fatos e a novos conhecimentos que podem ser trazidos também através de um livro trazido por um espírito, não é mesmo? Mais uma pergunta: quais as características científicas e técnicas da Terra que mais se aproximam das realizações marcianas? Ramatiz responde: achamos certas semelhanças nos vestuários, embora ainda ignoreis o tecido magnético e de ação terapêutica. O mobiliário residencial e sua decoração apresentam alguma equivalência, dando-se o mesmo com os edifícios públicos. Existe igualmente semelhança nos traços e aspectos das vossas modernas e largas rodovias e avenidas. Olha que interessante, algumas semelhanças, ouvintes. Eles não são uma civilização assim tão
não é tão discrepante a diferença deles para nós, é mais em avanço. Mas assim, eles têm uma certa semelhança física, e nessa questão aqui que foi dita, tem uma semelhança no mobiliário, nos nossos móveis, nossos guarda-roupas, nossos armários, aí, nosso mobiliário como geral, o sofá, há uma semelhança, alguma semelhança. Portanto, há de se imaginar que até o design do mobiliário é diferente, não é mesmo, ouvinte? E há uma semelhança também nos aspectos aí das vossas modernas e largas rodovias e avenidas. Então, as nossas melhores rodovias e avenidas ainda também guardam uma semelhança do que existe em Marte, do que tem lá. Como são as avenidas, as rodovias, com certeza, pelo pouco que nós vimos até aqui, não é, ouvinte? Não são tão conturbadas, não são tão lotadas de trânsito, não é mesmo? Não tem um trânsito conturbado como ainda na Terra. E que um dia haverá solução para isso também, há essa esperança ainda, e este livro, principalmente, esses conhecimentos que Ramatiz traz sobre Marte, nos deixa esperançoso, não é mesmo, ouvinte? Nós vamos parando um pouquinho, ouvinte, por aqui, para que nós possamos dar um intervalo aí, para a gente tomar uma água, para nós digerirmos um pouquinho essa informação. E fique atento, ouvinte, você está sintonizado com a Rádio Irmana. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com vocês, ouvinte, com o programa Elucidações do Além. Fique conosco. Não saia daí. O programa Elucidações do Além volta já. Editora do Conhecimento, visando a disseminação de obras espiritualistas para leitores que se preocupam com a sua evolução. Acesse o nosso site e conheça o nosso acervo de livros que podem fazer parte da sua biblioteca. edconhecimento.com.br ou ligue para mais informações. DDD 19 3451 5440. Letra que Fala. Livros, CDs, DVDs e muito mais. Acesse letraquefala.com.br e fique por dentro dos nossos produtos. Gostou da Rádio Irmana? Ela foi desenvolvida e toda a sua operação está a cargo da Plug Sistemas e Soluções. Além de web rádios, a Plug desenvolve sistemas de gestão ERP para pequenas e médias empresas, sistemas personalizados para o seu negócio, e-commerce e lojas virtuais. Fale agora mesmo com o consultor da Plug, DDD 11 4305 7868 ou acesse plugdesenvolvimento.com.br. Participe da programação da Rádio Irmana e concorra a brindes exclusivos. Fique ligado. Fique por dentro da programação da Rádio Irmana. Segunda-feira, às 20 horas, programa Quietude. Terça-feira, às 21 horas, programa Elucidações do Além. Quinta-feira, às 21 horas, programa Felicidade. Sexta-feira, às 20 horas, programa Cidade dos Espíritos. Domingo, às 10 horas, programa Mensagens do Grande Coração. E ao longo da nossa programação, você ouve Musical da Rádio Irmana. 1 hora de músicas sem intervalos. Todos os programas são apresentados pela equipe da Rádio Irmana. Voltamos a apresentar programa Elucidações do Além. Voltamos com vocês no programa Elucidações do Além, aqui conosco na Rádio Irmana. E você, ouvinte, que estava atento às perguntas anteriores, se lembra que ainda no primeiro bloco nós estávamos abordando quais as características científicas e técnicas da Terra que mais se aproximam das realizações marcianas, não é mesmo? Então, assim, embora achamos certas semelhanças que o Ramatiz responde nos vestuários, embora ainda ignoreis o tecido magnético e de ação terapêutica. Ou seja, eu cheguei a explicar, a elucidar com vocês
a semelhança do mobiliário residencial, a decoração que aparenta alguma semelhança, não é mesmo? A mesma coisa se dá com os edifícios públicos e as estradas, as nossas avenidas. Com o vestuário, há uma leve semelhança, embora, como o próprio Ramatiz aqui evidencia, embora ainda ignoremos o tecido magnético e de ação terapêutica, ou seja, dá para imaginar por essa colocação que os tecidos das roupas exercem também uma função térmica. Não é mesmo, ouvinte? Não dá para imaginar isso? Uma função térmica, terapêutica, onde se estiver frio, os tecidos exercem a função de esquentar. Se houver calor, exercem a função de me refrescar, não é mesmo? Isso foi respondido na pergunta anterior. Vamos partir para uma próxima pergunta que não está em ordem linear, ouvinte. Eu não estou lendo para você uma pergunta, só algumas. Nem todas as perguntas aqui serão lidas seguidamente uma da outra, que é para quando você ler, ouvinte, você ter mais aí, aguçar sua curiosidade, ter mais assuntos para que você também possa ler através da sua compreensão dos seus olhos. Vamos aí para uma próxima pergunta, que é a seguinte: a duração do dia em Marte coincide exatamente com a prevista pelos nossos astrônomos? Ramatiz responde: sim, é de 24 horas e 40 minutos, mais ou menos, somando um total de 688 dias, o ano marciano. As estações são mais longas e sem as violentas mutações da atmosfera terrestre. Vocês veem, ouvinte, que quanto a pouca diferença de minutos, porque nós aqui temos na Terra 24 horas, lá eles têm um dia de 24 horas e 40 minutos. Esses 40 minutos ao final do dia dá uma diferença tremenda, enquanto para nós aqui, com 365 dias, lá o marciano tem 688 dias o ano. E as estações são mais longas e sem as violentas mutações da atmosfera terrestre. Lembrando que essas violentas mutações da atmosfera terrestre que nós temos aqui, essas estações, essas modificações bruscas das estações, em inverno fazendo dias calorentos, em verões fazendo dias friorentos, não é mesmo? A primavera não se sabe se esquenta, se esfria, se o tempo é ameno. Não temos aí uma exatidão de temperatura aqui na Terra por enquanto, por conta das mudanças que estão ocorrendo no nosso planeta. E essa comparação foi feita em 1955. Então dá para ver, ouvinte, quanto diferença que tem aí de dias, de anos em Marte, e o quanto isso não mudaria na qualidade de vida. Qual o padrão de qualidade de vida marciano? Qual aí a quantidade de anos vida que tem um marciano mais ou menos? Aqui na Terra a qualidade de vida aí tem em torno de seus, está crescendo aí em torno de seus 80 anos, 90. Hoje nós vemos aí o ser humano terrestre durar um pouco mais. E em Marte, como será isso? Já que os anos são diferentes, os dias são diferentes, a qualidade sendo, como relata Ramatiz, superior à nossa, provavelmente há de se deduzir que vivem por longos anos, não é mesmo? Vamos a uma próxima pergunta aqui, bem curiosa. E bem simples também. A atmosfera de Marte é realmente como afirmam os nossos cientistas? E Ramatiz responde: é semelhante à da Terra, embora mais rarefeita, olha o detalhe, embora mais rarefeita, por estar em sintonia com a natureza mais delicada de seus habitantes. Então a qualidade do lugar também é feita pelos habitantes. Imagina, ouvinte, se nós, habitantes aqui da Terra, se nós cultuássemos aí um cuidado maior com a natureza, se nós realmente preservássemos a qualidade do ar, se nós não tivéssemos tantas fábricas poluentes, se nós tivéssemos aí um combustível melhor, como de Marte, que é com base no magnetismo, até o combustível, lá, a energia é toda magnética, não é mesmo?
quanto nós pouparíamos o nosso lindo planeta azul. Pensem, raciocinem comigo agora. A qualidade da nossa atmosfera, se não houvesse um buraco na camada de ozônio, também seria mais rarefeita, também seria mais delicada, porque seria de acordo com a delicadeza do nosso cuidado, dos habitantes do planeta Terra. Se nós fôssemos menos bruscos, menos ignorantes no sentido do cuidar do planeta, no sentido de tratar bem a casa que nos acolhe, com certeza teríamos aí um planeta bem mais rarefeito, como é o planeta Marte, aqui relatado por Ramatiz, não é mesmo? E notem que é a qualidade dos habitantes que fazem a qualidade da moradia. É a mesma coisa de uma casa. A casa é limpa, é bonita, é bem cuidada, de acordo com os seus habitantes, ouvinte. E eu digo aqui, ouvinte, no sentido de... O que eu falo? Eu falo com vocês no sentido de limpeza, no sentido de cuidado mesmo, de asseio. Pode ser o casebre mais simples. Ainda assim, sendo bem cuidado, sendo bem asseado, formam a qualidade de vida bem melhor para os habitantes da casa, para os moradores, não é mesmo? E assim vamos para a próxima pergunta, ouvinte. Os marcianos poderiam suportar a nossa atmosfera? Mediante a adaptação gradativa e metódica, responde Ramatiz, poderiam suportar o vosso meio, porquanto não existem absolutas diferenças biológicas. Mediante a adaptação gradativa e metódica, poderiam suportar o vosso meio, porquanto não existem absolutas diferenças biológicas. Ou seja, o organismo marciano, o habitante marciano, é fisiologicamente parecido com o habitante terrestre. E ele pode suportar a nossa atmosfera mediante a adaptação gradativa. Ou seja, levantamos uma questão. Pode um marciano visitar o nosso planeta? Pode um marciano vir aqui e sondar o nosso planeta? Verificar como é a nossa humanidade? Pode, ouvinte. Mediante os conhecimentos que vocês verão nesse livro, pode sim. Os marcianos nos visitam há muito tempo. E embora nós ignoremos isso, dentro de todo o sensacionalismo que a ufologia atual nos traz, o marciano nos visita há tempos. E há tempos vem aí, vendo como nós, habitantes terrestres, agimos com o nosso planeta, o que temos aqui no nosso planeta que pode ser aproveitado, melhor aproveitado por nós, e até mesmo por marcianos, e muitos outros. Assistam o documentário Data Limite, de Chico Xavier. Há esse DVD à venda. Logo mais, vocês podem estar adquirindo esse DVD. Ou veja no nosso site Letra que Fala, www.letraquefala.com.br. Este é um site de uma livraria virtual onde você vai encontrar este livro e muitos outros. Eu recomendo a vocês. Não tem Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores? Acesse lá www.letraquefala.com.br, a nossa livraria virtual. Na nossa livraria virtual você vai encontrar este livro, o documentário Data Limite, que fala aí sobre a ação dos extraterrestres aqui na Terra e os relatos que Chico Xavier traz sobre isso, e também muitos outros livros de Allan Kardec, livros de André Luiz, Emmanuel, Ângelo Inácio e muitos outros. Acessa lá, ouvinte, acessa lá e veja com mais exatidão o que eu estou dizendo a vocês. E, se você não tiver ainda, mais uma vez eu te recomendo, adquira o livro A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores no nosso site www.letraquefala.com.br. Levantamos essa questão aqui em relacionado a se os marcianos podem nos visitar. Podem. Há uma adaptação gradativa porque a atmosfera deles é diferente da nossa. E nós? Também poderíamos adaptar-nos à atmosfera marciana? Ficou no ar aqui mais uma, não é, ouvinte? E se nós? E se nós formos até lá? Levaria alguns anos aí, né, ouvinte? Em torno de quase 30 anos para que nós chegarmos
nós chegarmos, para um ser humano chegar a Marte. E nós sabemos hoje, essa pergunta sendo feita em 1955, hoje a NASA envia muitas sondas para lá, já levantou essa hipótese de mandar astronautas para lá, mas levaria-se muito tempo. Apesar do sensacionalismo das notícias, levaria-se muito tempo, muitos anos para chegar lá, não é mesmo? Ramatiz responde essa pergunta qual foi feita. E nós também poderíamos adaptar-nos à atmosfera marciana? Ramatiz responde: a considerar que a atmosfera de Marte é bastante tênue para os vossos pulmões, que são adequados ao oxigênio contaminado de impurezas. E enquanto a vossa respiração depende especialmente de quantidade, a dos marcianos é essencial pela qualidade. Eles poderiam adaptar-se mais facilmente ao vosso meio por poderem absorver o magnetismo ambiente, que lhes é elemento vital. Ao contrário, vós seríeis um tanto afetados em vossa função respiratória, por não poderdes substituir ou compensar o volume por qualidade. Olha que interessante. Ele deixa bem claro que os marcianos respiram por qualidade. Nós ainda necessitamos de quantidade devido à quantidade de oxigênio, não é mesmo? Nós ainda temos aquela necessidade de respirar fundo, sentir o ar, enquanto lá a atmosfera é mais tênue, mais rarefeita, mais limpa. Então, um simples fato dele respirar é muito mais qualitativo, uma inspiração que ele faz é muito mais qualitativa do que nossa respiração mais profunda. Ele nos deixa claro aqui. E sendo assim, eles se adaptariam com muito mais facilidade à nossa atmosfera do que nós a deles. Até porque já passaram pelo nosso estágio, né, ouvintes? Se estão mais à frente, sabem o que nós passamos muito bem na atmosfera terrestre por já terem passado pelo mesmo estágio. Mais uma pergunta vai ao nosso irmão. No entanto, os nossos astrônomos alegam a impossibilidade de vida humana em Marte pela considerável falta de oxigênio. Que vos parece? Como vocês veem, nossa Terra já tem aqui, né, ouvinte? Um excesso de oxigênio, a gente precisa quantitativamente respirar. E lá tem pouco, porque a qualidade é maior. Portanto, é muito mais simples ele inspirar um ar do que respirar grosseiramente como nós respiramos aqui ainda, não é mesmo? Então vamos lá. Aqui Ramatiz responde a pergunta que foi feita para ele. Que lá aqui, no entanto, os nossos astrônomos alegam a impossibilidade de vida humana em Marte pela considerável falta de oxigênio. O que vos parece? Ramatiz responde: desse ponto de vista demasiadamente exagerado, os marcianos também poderiam alegar a impraticabilidade de vida na Terra, em face de existir excesso de oxigênio, e, talvez, pela sua impureza, o considerassem até mais adequado aos pulmões hipertrofiados dos batráquios do que próprio para os seres humanos. Alegam os vossos cientistas que a atmosfera marciana é pobre de oxigênio, mas nós indagamos, em relação a que padrão? Ao vosso mundo? Porventura, esses cientistas têm alguma base ou fundamento racional e acatável que os induza a fixar a vida cosmológica do vosso planeta como padrão absoluto para aferir os valores aquém ou além do universo? Vocês veem que Ramatiz, após a sua resposta, aqui no final de sua resposta, deixa aqui uma questão levantada. Porque aqui os nossos astrônomos afirmam que lá é impossível se respirar, devido à falta de oxigênio que há em Marte, não é mesmo? Como alegam aqui. Mas aí ele pergunta, em relação a que padrão? Ao nosso mundo, só se for. Só se for ao nosso mundo. E que Marte também poderia alegar que o padrão daqui é impossível de se respirar por ser impuro e mais grosseiro para eles. No entanto, eles conseguem vir aqui e se adaptar por terem mais elevado conhecimento tecnológico, moral, um conhecimento biológico, não é mesmo? Um tanto um conhecimento biológico assim. E dá para notar, ouvinte,
que aqui ele deixa bem claro o quanto o ser humano quer ser absoluto e com os padrões daqui quer ditar como é a vida em outros lugares, quer ditar como funciona a forma de vida. Funciona assim, como funcionaria para nós, se fôssemos até lá. E mesmo assim não é absoluto, porque ninguém daqui foi até lá, não é mesmo? Então aqui ele deixa claro que, sim, apesar de ter menos oxigênio, é o que abordamos na questão anterior. É mais rarefeito e é respirável, sim, para os padrões de qualidade de vida deles. Para o nosso padrão, é ainda o que os nossos astrônomos respondem, mas sem tanto absolutismo, né, ouvinte? Acho que os nossos astrônomos, apesar de serem louváveis aí para a nossa ciência, merecem um pouquinho de pé no chão mais, né? Precisam um pouquinho mais de pé no chão. Mas ele deixa aqui essa questão levantada, não é mesmo? Bom, os padrões de quem? Por acaso, aqui como ele deixa bem legal, porventura esses cientistas têm alguma base ou fundamento racional e acatável que os induz a fixar a vida cosmológica do vosso planeta, ou seja, nossa Terra, como padrão absoluto para aferir os valores aquém ou além do universo? Ainda temos tantas descobertas para fazer no nosso planeta, né, ouvinte? Para ditar regras ou como é ou não é no planeta alheio, não é mesmo? Vamos a mais uma questão. Os nossos cientistas obstinam-se em afirmar que a temperatura de Marte durante o dia atinge um grau de calor tão elevado que os terrícolas não poderiam suportá-lo, acontecendo o mesmo durante a noite, pois o frio excede muito as temperaturas mais baixas do nosso orbe. Por conseguinte, num ambiente de tais extremos, a vida dos terrícolas seria absolutamente impossível, não vos parece? Ramatiz responde: o defeito proverbial da ciência terrena é conceituar situações da vida noutros orbes, exclusivamente baseada no modus vivendi dos terrícolas. Entretanto, podemos afirmar que em inúmeros planos de vida há organismos humanos à base de silício, alumínio, ferro e outros elementos, embora sob constituição fisioquímica distante de vossas compreensões. Mundos há de ordem física, em que a predominância de hidrogênio e hélio nos seres cria-lhes admirável luz áurica, transparente e visível à menor obscuridade, lembrando os noctívagos vagalumes. Não podeis firmar conceitos basilares, atendo-vos ao ambiente cósmico e restrito de vossa morada planetária, julgando exabrupto a constituição dos outros orbes, que se encontram espalhados pelo infinito. Muito legal a resposta dele, não é? Muito interessante, ouvinte, porque, pensa bem, ele está falando aqui que há planetas, há mundos, onde a base, a predominância de hidrogênio e hélio nos seres, criando admirável luz áurica, ou seja, os seres de tais planetas que ele cita, não está dizendo de Marte, ele está dizendo que há mundos aí no universo em que os seres de lá brilham como luz. Eles são compostos com tanto hidrogênio e hélio que você olha para ele, ele é uma luz áurica, você olha para ele, ele é um ser luminoso. Não é interessante isso? Ou seja, a composição é outra, não podemos, como seres humanos, ditar as vidas em outros planetas com base no nosso modus vivendi, não é mesmo? Muito interessante a colocação que ele faz aqui. E vamos refletir em todas as respostas que nós tivemos aqui com o Ramatiz nesse livro, no programa de hoje, o quanto a ciência está evoluindo e o quanto a ciência está questionando, enviando sondas. Vamos lembrar algumas coisas aqui, ouvinte. Vocês se recordam de quanto tempo alguma sonda foi lançada a Marte e só agora estão retornando com respostas? Alguns 2 anos atrás, uma sonda foi mandada. Os robozinhos que Marte lança, as sondas que Marte lança não, me perdoem. As sondas que o planeta Terra lança, que a NASA lança em Marte. E essas sondas são os carrinhos, já viram como são compostas essas sondas? Carrinhos com vidros, com câmeras, com espelhos, já viram? E ela vai andando no planeta, sondando o planeta, filmando tudo, para mais à frente essas imagens chegarem aqui. E em uma dessas ocasiões o carrinho capotou.
segundo eles, em uma craterinha de terra e cobriu toda a tela que filmava o ambiente. Aí que tá, se uma tempestade de areia fez isso, não é mesmo? Essas são as hipóteses que foram levantadas pela NASA. E assim cobrindo a tela do carrinho. Reparem que em outras fotos o carrinho aparece limpo. Ora, pois não pode ter sido um marciano que limpou ali, já dizendo para ele, ó, estamos aqui, temos vida aqui. Mas muito nas entrelinhas, não colocaram nenhum rosto à vista. E se colocaram, ouvinte, prestem muita atenção nas fotos que a NASA disponibiliza, porque a NASA está muito à frente do que ela diz. E ela coloca as fotos que ela quer. É colocado a notícia que eles querem que nós ouvimos, que até onde eles querem que nós saibamos, apenas isso. E notem que a tela apareceu limpa, isso vocês vão ver em alguns livros aí do Marco Antônio Petit, que é um ufólogo brasileiro, da Editora do Conhecimento, tem alguns livros dele aí, fiquem atentos. E é mais gritante ainda como eles nos julgam ignorantes, porque algumas fotos todas tarjadas, com tarja preta, quadradinhos, em coisas que podiam ser imagens que podiam tornar mais claros o que eram aquelas fotografias. E mais, ouvinte, algumas estão com a tarja no meio da foto. No meio. É muito mais gritante do que a gente pensa. Agora vamos pensar, por que o marciano também não se deixa ser visto? Por que o marciano não se deixa ser avistado, assim, ter esse contato mais direto com o ser humano do planeta Terra? Pode me responder essa pergunta, ouvinte? Pois é, vamos raciocinar aqui juntos, eu e você, o porquê disso não acontecer, apesar dessas notícias que Ramatiz trouxe em 55. Deduzimos que o ser humano da Terra já gosta de dominar entre um país e outro, isso desde a mais tenra humanidade. Imagine se ele conseguir ter contato direto e aportar em Marte como é o planejado pelo ser humano da Terra. Imagine se ele consegue, apesar dos marcianos terem um padrão de vida mais rarefeito e bem diferente do nosso, são seres mais etéricos, como podemos vir aqui, como já podemos deduzir até essas perguntas que nós lemos. Imagine se o ser humano tivesse um contato mais direto, como não seria? Em Marte eu diria que seria diferente, porque são mais etéricos e não se encontrou vida até lá, até agora. Mas suponhamos que eles tivessem vida física igual a nossa, igual, idêntica, com os mesmos padrões, com a mesma constituição física. Tenha certeza, o ser humano ia querer dominar o planeta, porque nós ainda na Terra somos seres humanos belicosos. Somos seres humanos muito belicosos e gostamos de ter o domínio da situação. Por isso, Deus não dá asa à cobra. Por isso nós não chegamos a ter um contato direto com Marte, como consta aqui. Há contatos com Marte, sim, em psicografias, em mensagens telepáticas que foram trazidas aí por médiuns espiritualistas, inclusive o médium Ercílio Mais, a médium América Paulino Marques também, trazendo mensagens do marciano Ramod, ao qual nós interpretamos ser um guardião aqui, um guardião marciano atuante no planeta Terra, desde os anos 50 até hoje, aí enviando mensagens através de outros médiuns também, através dessa falange chefiada por Ramatiz, através da Fraternidade da Cruz e do Triângulo. Ramod vem também se manifestando, ou mesmo Ashtar Sheran, que é um outro extraterrestre do planeta Metária. Então vê a infinidade de vida e de hipóteses que pode haver em outros planetas, ouvinte. Notem o quanto podemos refletir em relação a isso e o quanto podemos melhorar como ser humano a vida no planeta Terra e a nossa própria. Não é mesmo? Agora pensem aqui comigo. O planeta Marte tem uma vida mais rarefeita e tal. Vamos supor que chegassem a conseguir um contato conosco. Pensem comigo aqui, ouvinte. Como o ser humano do planeta Terra ainda não conseguiu um contato direto com Marte, não é mesmo? Mas pensem aqui as sondas enviadas, tudo isso, e quanta tecnologia que Marte tem, e quanta aquela tecnologia que
nós lemos há pouco, ouvinte, que nós refletimos logo nas primeiras perguntas feitas a Ramatiz nesse livro. Com tanta tecnologia que vocês verão por muito mais nos próximos capítulos, Marte não pode também, com a tecnologia que tem, fazer hologramas, todos esses desertos que se acham em Marte? Por exemplo, a NASA não admite que há vida em Marte. Há outros cientistas que já admitem que pode ter havido vida em Marte, por conta daqueles vestígios que encontram. Já encontraram lá rostos esculpidos na atmosfera de Marte, já encontraram pirâmides, não é mesmo? Então, alguns cientistas levantam a hipótese de já ter havido vida em Marte e ter acabado por conta de guerras ou cataclismos. A NASA não admite isso. E mesmo nós, aqui dentro do que está nesse livro, cabe outras e novas hipóteses. Se há vida lá e mais evoluída, não é bem isso que eles querem, não é bem isso o que ocorre lá em Marte. Ou os marcianos também não nos têm dado imagens que eles querem que nós vejamos. Não pode ser isso também, ouvinte? Eles querem que nós vejamos desertos, vestígios de humanidade, pirâmides, rostos, que seja. Hoje está uma celeuma danada porque encontraram água congelada em Marte, não é mesmo? E quanto àquela... Há uma música do Raul Seixas, a qual eu não me recordo ainda. Quando eu me recordar o nome, eu prometo que eu dito a vocês. Mas há uma música de 72 em que ele cita, porque não houve tanto noticiário, mas em 72 a União Soviética já havia encontrado também com suas sondas água em Marte e não viram notícia. Agora que encontraram novamente água em Marte, vira toda essa notícia. E se toda essa imagem não são hologramas que os marcianos queiram que nós vejamos? Já pararam para pensar nessa hipótese? Vamos deixar aí no ar para o próximo programa as próximas perguntas que serão feitas, ouvinte. Continue no ar conosco. E, ouvinte, você já acessou o blog da Rádio Irmana? Nosso blog é radioirmana.blogspot.com.br, onde vocês vão encontrar textos de qualidade que elevam o nosso padrão mental, que elevam a nossa alma, que nos põem para refletir. Acesse radioirmana.blogspot.com.br e acesse também, ouvinte, a nossa comunidade no Google+, a Web Rádio Irmana. Acesse, entre, cadastre-se na nossa comunidade. Web Rádio Irmana, comunidade no Google+. Procure e nos acesse. E você, ouvinte, que está chegando hoje, que está conhecendo a Rádio Irmana hoje, entre também na Rádio Irmana no YouTube. Procure no YouTube Rádio Irmana e tenha contatos com os programas anteriores, com os programas que já foram ao ar. Se não deu tempo de você ouvir, procure-nos novamente no nosso canal no YouTube. Cadastre-se, seja mais um a colaborar conosco, seja mais um ouvinte sintonizado também no canal do YouTube da Rádio Irmana, ok? Muito obrigado a todos, agradeço a audiência de todos, agradeço aí mais um tempo nos ouvindo aí a equipe da Rádio Irmana, ao programa Elucidações do Além, as reflexões do nosso irmão amigo Ramatiz. Este foi o programa Elucidações do Além. Eu sou o Rodrigo Souza, você fica no ar conosco. Esta é a nossa programação da Rádio Irmana. Fique na paz e até a próxima. Você ouviu programa Elucidações do Além. Rádio Irmana, auxiliando a mudança que você quer ver no mundo. Rádio Irmana, apoio, Editora do Conhecimento, Letra que Fala e Plug Sistemas e Soluções. Fique por dentro da programação da Rádio Irmana. Segunda-feira, às 20 horas, programa Quietude. Terça-feira, às 21 horas, programa Elucidações do Além. Quinta-feira, às 21 horas, programa Felicidade. Sexta-feira, às 20 horas, programa Cidade dos Espíritos.
Domingo, às 10 horas, programa Mensagens do Grande Coração. E ao longo da nossa programação, você ouve Musical da Rádio Irmana. 1 hora de músicas sem intervalos. Todos os programas são apresentados pela equipe da Rádio Irmana.